sou o José Amadeu Rocha, tenho 63 anos, o Sporting Clube dos Esmoriz é um clube, é o meu clube, igualmente com o Sporting Clube de Espinho. Sporting Clube de Espinho porque foi lá que comecei e fiz toda a minha formação. A partir dos 19 anos vim para o Sporting Clube de Esmoriz, fiz cá uma época com os meus 19 anos e depois saí 3 épocas, andei por Fiães, Porozinho e São Félix da Marinha. Depois em 81, acho que foi em 81, 82, ou 80, 81, regressei ao Sporting Clube de Esmoriz, desculpem, onde fiquei cá por longos anos. Nessa época fomos campeões distritais, na altura era o Parra, o treinador-jogador do Sporting Clube de Esmoriz. Foi uma grande época e o que me apraz dizer, por exemplo, dessa época, coisas que me lembro é que naquela altura, em relação ao que temos hoje, dava gosto de entrar neste campo, embora fosse pelado, mas quase que não se via à volta do campo terreno nenhum, era tudo cheio de gente que nos acompanhava para todo lado e, portanto, foi uma equipa, foi um clube que me recebeu muito bem e como já tinha estado cá um ano e gostei muito, pronto, continuei, embora tivesse alguns clubes que tivessem interesse em que eu fosse para lá, mas acabei por ficar nos Esmoriz 16 anos como jogador de futebol. Os Esmoriz foi uma equipa que nós considerávamos, e era dito por toda a gente, das melhores equipas de Aveiro e, portanto, era uma equipa que sempre com excelentes jogadores. E eu lembro principalmente nos anos das subidas, em 80, 81, 82, já não me lembro, e depois 91, 92, com o treinador Silva Moraes, na altura. Pelo meio desses anos, subimos de divisão, não fomos campeões, ficámos em terceiro lugar no ano que houve aí uma cena de 32-0 com 2 equipas, aí não sei se vocês ouviram falar, em que de facto os Esmoriz nesse ano, treinado pelo ex-jogador Clemente, mais conhecido por Caninhas, que na altura treinava essa equipa, subimos de divisão também e, portanto, os Esmoriz sempre teve bons jogadores, muitos e bons jogadores, excelentes jogadores. Tive o privilégio de, quando vim para aqui, jogar ainda com os velhinhos na altura, como por exemplo o Abílio, o Vítor Cambudo, os jogadores muito mais velhos do que eu, em que ainda fiz parte, ainda jogaram uma época ou 2 comigo, e é bom saber que neste momento, de vez em quando, encontro essas pessoas e outros mais jogadores que vinham de Alvar para aqui, o Arlindo, o Juvenal, o Mané, depois outros jogadores como o Sampaio, o Daniel. Eu não posso enumerar todos os jogadores que eu conheci como colegas, mas porque alguns, ao estar a falar em alguns, outros poderiam ficar chateados, mas que não me levem a mal esses jogadores, porque estão todos comigo, porque eu fiz sempre bons amigos e fui sempre amigo de qualquer colega de trabalho. Era sempre complicado quando íamos jogar, nós como favoritos a qualquer jogo, era sempre complicado ir jogar a certos campos, como por exemplo, principalmente lá para cima, para Castelo de Paiva, para Arouca, em que, prontos, tal e qual como aqui em Esmoriz, lá também havia muito bairrismo, matia sempre muita gente, e não só, é que pode parecer mentira, mas naquela altura acompanhava-nos 3, 4, 5 autocarros de gente aqui da praia, dali de cima, do lado da igreja. Muita gente nos acompanhava para ver esses jogos. E
Estou-me a lembrar, por exemplo, de um ano em que fomos campeões em Pessegueiro de Voga. Aquilo era o fim do mundo de gente pela estrada fora, nunca mais acabavam os autocarros a fazer festa por aí fora, até que ia à Barrinha, que às vezes não se vê nessas grandes equipas que há por aí no nosso Portugal. E de um momento para o outro, quando estávamos a chegar ao autocarro, semelhante confusão se gerou. Eu sei que eu e mais alguns colegas entramos no autocarro a pontapé com o saquinho e eles ao pontapé e nós todos encolhidos e entrar por lá dentro. Mas o que é que aconteceu? E haviam assim, então nós não fizemos nada de especial. Pronto, sabiam estas cenas assim, que nós agora rimos e ríamos-nos pelo caminho quando vinhamos embora, mas o que é certo é que aconteciam algumas histórias assim caricatas que fazem parte do futebol e que aquecem o futebol. Pronto, dava gosto ver aqui um jogo na Barrinha, porque os nossos associados, por muita gente que viesse de fora ver os jogos, os nossos associados era qualquer coisa de espetáculo que não deixavam sequer levantar a voz. E os Moris andam sempre ali na luta, e então um jogo aqui contra a Lourosa também houve muita confusão mesmo, muita confusão, e as gente de Lourosa também eram pessoas que não se ficavam, e portanto havia essas picardias, mas no fundo que haviam de ser evitáveis, mas que fazem parte do futebol. Eu faço o segundo golo, ganhámos 2-1 esse jogo, eu faço o segundo golo. E a partir daquele momento, isto é meio da segunda parte, mais ou menos, a partir daquele momento, nós começámos a ter problemas porque diziam que o golo estava fora de jogo, a assistência. No entanto, o jogo acabou e tudo ficou sanado. E quando vínhamos embora, do balneário, tínhamos que atravessar o campo inteiro para irmos para as carrinhas. Nesse jogo, como muitas vezes, íamos em carrinhas, 3, 4, 5 carrinhas de 7 e 8 lugares, e quando nós fomos para as carrinhas, o capitão da equipa vinha a conversar comigo, a meio do campo, mais um colega dele e mais 2 ou 3 colegas da minha equipa, vínhamos assim a conversar, e de repente ouvimos um jogador deles a dizer assim: o culpado disto tudo é os Moris é que é o culpado. Quando não estava ninguém dentro do campo, já toda a gente tinha ido embora, nós ao chegámos às carrinhas só tivemos tempo de correr para dentro das carrinhas, porque aquilo era pedras por todo o lado. Aquilo no meio de pinhal, as pessoas esconderam-se lá, e quando ouviram aquela voz de um jogador deles a dizer que os Moris que era o culpado daquilo tudo, choveu pedras de todo lado e nós fugimos ali para o meio dos pinhais, andámos perdidos, e pronto, são cenas que agora dá gosto a relembrar, mas que fazem parte do futebol. Pronto, fazem parte do futebol. Foi uma vida a jogar futebol neste clube que me agrada e em que tenho muita honra de ter feito parte da instituição deste grande clube.